Se eu puder, eu quero fazer parte do seu crescimento espiritual. Isso vai valer muito para homens e mulheres de Deus, obreiros que estão começando a sua carreira, ou até mesmo já no meio do caminho. Entenda bem, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas duas cartas a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, a primeira carta ele está direcionando à igreja, a segunda carta ele está direcionando ao próprio Timóteo, o presbítero Timóteo. Ele era um líder de uma igreja. Entenda bem, quando Paulo ele começa a escrever a Timóteo, ele usa uma expressão fantástica, porque ele fala assim, e tu, meu filho, ele chama Timóteo de meu filho. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi o protagonista do ministério de Timóteo. Como se deu isso? Timóteo ele não era circuncidado, seus pais eram judeus. Então, os seus pais acreditavam que para que ele fosse lançado na missão, ele deveria ser circuncidado. Então, Paulo não perdeu tempo, ainda que a circuncisão para nada servia, ou a incircuncisão ou a circuncisão. Então, Paulo chamou Timóteo e ele aceitou, levou ao médico. Então, circuncidou Timóteo. Timóteo foi separado e também foi servir missão através de Paulo. Paulo ensinou a Timóteo como se tornar um grande obreiro. E ele começa a citar alguns versículos no capítulo 2, muito interessantes para o nosso crescimento. Escute aí. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O primeiro passo que Paulo fala para Timóteo é fortificar na graça. Lembra quando Paulo foi até Cristo pedir para que tirasse o espinho da sua carne? Capítulo 12 de 1 Coríntios, o que ele falou? Jesus olha para ele e fala assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo entendeu que a graça era a base do seu ministério. Se a graça está na vida dele, ele poderia vencer todos os obstáculos. Por isso que escrevendo a Filipenses 4,13, ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele começa a dar um direcionamento para Timóteo. Ele fala, Timóteo, versículo de número 4, ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida. Ou seja, você que está no caminho do reino de Deus, trilhando o trabalho de Deus, não se embarace com as coisas dessa vida, não entre em questões loucas, em fofoca, em disse-me-disse, ou outras coisas mais. Você tem que fugir da aparência do mal, porque isso vai denegrir o seu ministério, a sua posição, a sua conduta, até mesmo informações pelas redes sociais, alguma coisa que você vai compartilhar que traz uma má aparência da sua vida como cristão. Isso vai atrapalhar a sua vida. Então, o versículo de número 6 diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a desfrutar do seu trabalho, do seu fruto. Ou seja, eu tenho certeza, Paulo estava dizendo para Timóteo, eu tenho certeza que se você trabalhar fielmente, você vai ser o primeiro a desfrutar do fruto que vai acontecer dentro do seu ministério. O versículo 6, pelo que sofro trabalho, até prisões, como um malfeitor, mas a palavra não está presa. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Muitas pessoas, por causa de problema, como chamado aí, ele chama de picuinha, outras coisas mais, fofoca, algumas coisas mais, eles deixam de pregar a palavra, eles deixam de servir a Deus, eles deixam de se apresentar diante de Deus, e não é isso que Deus quer. O apóstolo Paulo falou assim, ainda que eu sofra prisões, olha só, é uma coisa pior, ainda que eu sofra prisões, a palavra de Deus não estará presa dentro dos meus lábios ou no meu coração. A palavra será e continuará sendo pregada. Versículo de número 10. Portanto, tudo sofro por amor aos escolhidos. Tudo sofro por amor aos escolhidos. Nem todo mundo está pronto para servir a Deus. São fracos na fé, são duvidosos, estão oscilando na sua fé. Mas nós vamos combater, ainda que soframos, mas vamos ajudá-los a eles a permanecer em pé. O apóstolo Paulo, ele escreve uma das suas cartas dizendo assim, suportai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, suportar não é suportar a ignorância, a estupidez de alguém,
a blasfema de alguém, não é suportar a chacota de alguém, não, é suportar a fraqueza das pessoas. Pessoas fracas na fé, pessoas que ficam te pedindo oração, elas são fracas, então precisa ser o suporte dessas pessoas, levantar botar ela lá em cima e falar, vamos, não para, não desista, você tem que incentivar as pessoas, né, a se animar para servir ao Senhor. Olha só, o versículo de número 14, traz essas coisas à memória, ordena-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavra. O obreiro não anda em contenda, ele não anda discutindo com ninguém, isso não vai edificar a sua própria vida. Seja uma pessoa quieta. O apóstolo Tiago, ele falou na sua carta que melhor é ouvir do que falar ou oferecer sacrifício de tolo. É melhor ouvir. Quando você escuta e fique quieto, Deus te revela o que você vai falar. Mas quando você se apressa com a sua palavra, você cai no laço e você não tem como sair desse laço. Então mantenha a sua boca fechada, isso é muito importante. Há momentos que a palavra, elas não resolvem em nossa vida, é preciso silenciar, que tem hora que só Deus pode falar, e quando Ele fala, a vitória é nossa. No versículo de número 15, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, segunda carta de Timóteo 2,15, ele fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade ou da profecia. Ou seja, você precisa ser um obreiro aprovado. Você precisa ser um obreiro que esteja pronto na palavra. Ora, você está 10 anos na igreja, já é do ministério, não sabe que tem um livro chamado Naum na Bíblia, não sabe que existe um livro chamado Judas. Uma certa vez eu pedi para abrir o livro de Judas, alguém falou assim, mas quem é esse Judas? É aquele que traiu Jesus? Não! Então tem que explicar às pessoas, você como obreiro, você precisa conhecer os 66 livros da Bíblia. Você precisa cair na Escritura Sagrada, porque você vai ser usado para abençoar outras pessoas. Você vai ser usado para enxugar lágrimas de outras pessoas, enquanto nos teus olhos tem lágrimas. Você vai ser usado para curar outras pessoas enquanto você está enfermo. Você vai ser usado para levantar outras pessoas, para se alegrar enquanto você está abatido. Você é abatido, mas você não é destruído. Você é perseguido, mas não é desamparado. A palavra de Deus nos dá essa segurança, entenda bem, para ser um bom obreiro, é preciso você entender que Deus forma caráter, Ele vai arrancar o que não provém dEle e colocar dentro de nós aquilo que Ele quer. Entenda isso, você precisa ser um bom obreiro, e um bom obreiro não se faz da noite para o dia, isso leva-se tempo, leva-se anos para formar um bom obreiro. Creia nisso. Tome posse dessa vitória. Esta é a palavra que eu quero deixar para você. O capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, para Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda e boa obra. Somente a Bíblia é que vai nos aperfeiçoar e colocar gente dentro do modelo de Deus. Não é o que você acha, é o que Deus quer. Para com essa meninice, essa criancice, infantilidade espiritual. É tempo de entender que a vontade dele é prioridade, e é isso que Deus quer fazer. Cresça, multiplique e saiba que o nome dele será sempre exaltado. Faça igual João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Diminuir, às vezes é chorar, sofrer, silenciar, mas acreditar que Deus está na causa. Tome posse disso, cresça, Deus é contigo, tu vai ser muito usado por Deus.